Às vezes, a vida nos coloca diante de murallas tão altas que parecem intransponíveis. São sonhos que parecem grandes demais, problemas que parecem pesados demais e situações que parecem não ter saída. É exatamente nesses momentos que a fé em Deus se torna a chave que transforma o impossível. Acreditar em Deus não significa fechar os olhos para a realidade, mas abrir os olhos para a esperança. É como caminhar no deserto com a certeza de que existe uma fonte de água escondida adiante. Você não a vê ainda, mas continua porque acredita. E esse acreditar gera força. Pense em alguém que já esteve à beira da falência, sem dinheiro, sem crédito, e de repente uma porta se abriu porque essa pessoa não desistiu. Eu conheci histórias de homens e mulheres que, diante da doença, acreditaram que Deus lhes daria não apenas cura, mas também coragem, e viveram cada dia como um presente. É isso que a fé faz, ela não muda apenas a circunstância, mas transforma quem você é dentro dela. Existe uma frase poderosa que eu carrego comigo: quem tem um porquê, suporta qualquer como. Quando o seu porquê é confiança em Deus, você descobre que nada é realmente impossível. A fé dá asas onde só havia chão. Imagine um navio alto mar. O vento pode mudar, as ondas podem ser violentas, mas se a bússola estiver firme, o capitão sabe para onde ir. Deus é essa bússola. Mesmo quando tudo ao redor parece instável, acreditar nele mantém o seu coração no rumo certo. Muitas pessoas me dizem: mas eu não tenho força, não tenho contatos, não tenho recursos. E eu respondo: você tem algo maior, você tem fé. Quando você coloca sua confiança em Deus, portas invisíveis se abrem, pessoas inesperadas aparecem para ajudar e oportunidades que nunca imaginou começam a surgir. É como plantar uma semente em solo seco e, de repente, ver flores nascerem onde ninguém acreditava. Lembro de uma jovem que sonhava em estudar fora do país. Ela não tinha dinheiro, não tinha apoio, mas tinha fé. Ela orou, trabalhou duro e acreditou. No momento certo, uma bolsa de estudos apareceu como resposta. Hoje, ela não apenas realizou o sonho, como inspira a outros a nunca desistirem. Isso é o impossível se tornando possível. Talvez hoje você esteja carregando o peso do fracasso, da perda ou da dúvida. Mas lembre-se, fé não é ausência de medo, é coragem de seguir mesmo com medo, é levantar-se cada queda acreditando que Deus ainda está escrevendo a sua história. A vida é como uma tela em branco. Você pode olhar para ela e ver apenas vazio, ou pode acreditar que o artista divino já tem um quadro magnífico preparado. Cada dor, cada desafio, cada vitória é uma pincelada que, no fim, compõe uma obra-prima. Então, meu convite para você é simples: escolha acreditar. Não no que os olhos veem, não no que os outros dizem, mas no que Deus pode realizar. Porque Ele é especialista em reverter situações e transformar derrotas em vitórias. E quando alguém olhar para a sua vida e dizer: isso era impossível, você poderá sorrir e responder: sim, para mim era, mas para Deus, não. Acredite. O impossível é apenas o palco onde Deus mostra o seu poder. A fé desses transforma obstáculos em oportunidades. Essa verdade é mais profunda do que uma frase bonita, porque fala diretamente sobre a essência da vida, sobre como cada desafio que enfrentamos pode ser ressignificado quando enxergamos além das aparências. Obstáculos sempre existirão, seja na forma de dificuldades financeiras, doenças, fracassos profissionais ou decepções pessoais. Eles não escolhem pessoas, classes sociais ou idades. O que os diferencia não é a gravidade do problema em si, mas a maneira como cada indivíduo decide lidar com ele. E é exatamente nesse ponto que a fé em Deus se torna uma força transformadora, porque ela muda a forma como vemos as circunstâncias e, consequentemente, a forma como reagimos a elas.
Quando alguém encara um obstáculo sem fé e lhe parece uma montanha intransponível, a pessoa olha para cima e vê apenas o tamanho da dificuldade, sente o peso do medo e se paralisa, mas quando essa mesma pessoa decide confiar em Deus, a montanha não deixa de existir, mas passa a ser vista como um convite para crescer, como uma oportunidade de desenvolver novas habilidades, de fortalecer a paciência, de ampliar a visão de futuro. A fé em Deus não remove os obstáculos do caminho, mas transforma o coração daquele que precisa atravessá-los. Pense em José, a figura bíblica que foi vendido pelos próprios irmãos e acabou preso injustamente no Egito. Se olharmos apenas para os fatos, tudo parecia perdido, mas porque ele acreditava que Deus estava ao lado dele, cada prisão, cada traição, cada humilhação se transformou em degraus que o conduziram ao palácio. O que parecia o fim era, na verdade, o começo de algo maior. Essa história não é apenas religiosa, ela é uma metáfora universal. O que você chama de problema hoje pode ser a ponte para a sua maior conquista amanhã. Quando enfrentamos dificuldades, é natural reclamar, sentir raiva, buscar culpados. Mas a fé em Deus nos ensina a mudar a pergunta. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, a fé nos convida a perguntar para que isso está acontecendo comigo. Essa pequena mudança de perspectiva abre espaço para enxergar oportunidades escondidas dentro da dor. Uma demissão pode ser a chance de iniciar o próprio negócio. Uma doença pode ser o despertar para valorizar a vida de uma forma mais intensa. Uma traição pode ser a oportunidade de descobrir a própria força e reconstruir a confiança em algo maior. A fé funciona como lentes diferentes. Imagine alguém olhando para um vidro embaçado, tudo parece distorcido, sem forma, mas quando limpamos o vidro, a visão fica clara. A fé é esse pano que limpa o vidro da nossa mente. Ela não muda a paisagem, mas muda a forma como conseguimos enxergá-la. E uma visão clara nos permite encontrar caminhos que antes pareciam inexistentes. Há também algo essencial. A fé em Deus não nos torna passivos, esperando que as coisas caiam do céu. Pelo contrário, ela nos move à ação. Quem confia em Deus entende que cada passo, mesmo pequeno, é acompanhado por uma força maior. Isso dá coragem para continuar tentando quando os outros já desistiram. É como remar contra a maré com a certeza de que existe uma corrente invisível empurrando você para frente. Lembrou-me da história de um homem que queria abrir uma padaria em sua cidade pequena. Ele foi rejeitado várias vezes por bancos, recebeu críticas dos amigos e enfrentou dívidas que quase o derrubaram. Mas, em vez de desistir, ele escolheu acreditar que Deus estava preparando, persistiu, buscou novas ideias, aprendeu sobre gestão, economizou cada centavo. Com o tempo, sua padaria não só deu certo, como se tornou ponto de encontro da comunidade. Hoje ele diz que, se tivesse conseguido tudo fácil, nunca teria aprendido a valorizar o processo, nem teria desenvolvido as habilidades que o fizeram prosperar. O obstáculo se transformou na oportunidade que moldou seu caráter. Obstáculos são como pesos em uma academia. Quem olha de fora pode pensar que carregar tanto peso é sofrimento inútil. Mas quem está treinando sabe que é exatamente esse esforço que constrói músculos. Na vida, as dificuldades funcionam da mesma forma. Com fé em Deus, não apenas suportamos o peso, mas o transformamos em força. Cada lágrima vira resistência, cada queda vira aprendizado, cada luta vira testemunho. Outro ponto importante é que a fé em Deus nos conecta a algo maior do que nós mesmos. Quando tentamos enfrentar os obstáculos apenas com a nossa força, rapidamente percebemos os limites. Ficamos cansados, inseguros, ansiosos, mas quando entregamos nossos medos a Deus, experimentamos uma paz que ultrapassa a lógica. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a tranquilidade de saber que não estamos sozinhos. E essa confiança muda radicalmente a forma de lidar com qualquer situação.
A vida está cheia de exemplos de pessoas que encontraram oportunidades onde todos viam apenas tragédia. Nelson Mandela, por exemplo, ficou preso por quase 30 anos. Para muitos, isso teria sido o fim da esperança. Mas ele usou aquele tempo para refletir, fortalecer suas convicções e sair da prisão pronto para liderar uma nação. Embora não se trate diretamente de fé religiosa, é um exemplo de como o ser humano, ao acreditar em algo maior, pode transformar obstáculos em plataformas de vitória. Para quem crê em Deus, esse poder é ainda mais profundo, porque vem acompanhado da certeza de que há um propósito divino em cada detalhe. Cada dificuldade, por mais dura que pareça, pode ser uma semente plantada. Uma semente não parece grande coisa, pequena, escondida, até insignificante. Mas no solo certo, com cuidado e paciência, ela se transforma em árvore frondosa. Os obstáculos são essas sementes. Elas parecem sufocar, parecem pequenos túneis escuros, mas na verdade estão germinando dentro de você algo muito maior. A fé em Deus é a água que rega, é a luz que aquece, é a força invisível que acelera o crescimento. Em momentos de dor, a fé também nos dá resiliência. Resiliência é a capacidade de se curvar sem quebrar como um bambu que enfrenta tempestades e continua de pé. Pessoas que confiam em Deus podem até se curvar diante dos ventos da vida, mas não quebram, porque sabem que existe uma mão maior sustentando suas raízes. Essa transformação de obstáculos em oportunidades não acontece de forma instantânea. Muitas vezes, leva tempo. O ouro não se forma da noite para o dia, ele precisa ser purificado no fogo. Da mesma forma, você pode estar passando por um fogo intenso agora, mas esse processo está lapidando sua fé, sua visão, sua capacidade de vencer. Sem esse processo, você não teria maturidade para lidar com a vitória que virá. A fé em Deus nos lembra que nada é desperdiçado. Nem a dor, nem as lágrimas, nem as perdas, tudo pode ser usado para construir algo maior. É como uma tapeçaria vista pelo avesso, os fios parecem confusos, sem sentido, bagunçados. Mas quando olhamos pelo lado certo, percebemos que cada fio tinha um propósito, que cada cor formava um desenho perfeito. Essa é a essência de acreditar que obstáculos são oportunidades. Eles não são sinais de que você está no caminho errado, mas de que há algo a ser aprendido, conquistado e transformado. Deus usa os obstáculos como professores que nos ensinam lições que não aprenderíamos de outra forma. O impossível é apenas o cenário onde Deus revela seu poder. Essa afirmação parece usada, mas carrega em si uma profundidade que só pode ser entendida quando experimentada na prática. O ser humano, em sua limitação natural, olha para situações e diz, não dá, é impossível, acabou. Mas é justamente nesse ponto, quando todos os recursos humanos se esgotam, que a intervenção divina encontra espaço para se manifestar. O impossível, em essência, não é um muro definitivo, mas o palco perfeito para que a grandeza de Deus se torne visível de uma forma que nenhuma explicação racional consegue justificar. Muitas vezes confundimos o impossível com o fim, quando na verdade ele é apenas o começo de algo maior. Imagine alguém em um beco sem saída, cercado por paredes de todos os lados. Aos olhos humanos, não há saída, não há caminho. Mas aos olhos de Deus, há sempre uma abertura invisível, uma passagem secreta que só se revela no momento certo. A história do povo de Israel, diante do Mar Vermelho, é um exemplo claro. De um lado, o exército inimigo, do outro, as águas. Para a lógica humana, não havia alternativa. Mas o impossível foi justamente o cenário que revelou o poder de Deus ao abrir o mar, mostrando que nenhuma circunstância é maior do que ele. A vida moderna nos coloca diante de impossíveis de várias formas. Há o impossível financeiro, quando as contas se acumulam e os recursos parecem insuficientes. Há o impossível emocional,
quando uma perda devastadora tira o chão e rouba o sentido da vida. Há o impossível físico, quando uma doença recebe o diagnóstico de incurável, e há ainda o impossível espiritual, quando o coração se sente tão distante de Deus que parece impossível recomeçar. Mas em todos esses cenários, a fé em Deus abre uma dimensão diferente, não de negação da realidade, mas de confiança em algo que vai além da realidade visível. Exemplo simples é o de uma pessoa endividada, sem crédito, sem apoio familiar. Aos olhos humanos, a falência é inevitável, mas ao entregar seus planos e esforços a Deus, essa pessoa pode ser surpreendida por ideias criativas, por conexões inesperadas ou por oportunidades que surgem do nada. O impossível não se dissolve porque alguém é mais inteligente ou mais forte, mas porque existe uma mão invisível movendo peças que nenhum de nós conseguiria mover sozinho. O impossível também tem propósito pedagógico. Ele nos lembra que não somos autossuficientes, que precisamos de algo maior. Se tudo fosse possível pelas nossas próprias forças, o ser humano se encheria de orgulho e se esqueceria da sua dependência de Deus. O impossível quebra o orgulho, mas ao mesmo tempo constrói fé. É como um professor severo que parece duro no início, mas cujas lições se tornam preciosas ao longo da vida. Há um ditado que diz: Deus não desperdiça uma dor. E é verdade, cada situação impossível é como uma terra árida onde ninguém espera que algo floresça. Mas quando Deus intervém, flores brotam no deserto, rios nascem em lugares secos, vida surge onde só havia morte. O impossível é fértil para milagres, porque é ali que não há mais espaço para a ação humana. Pense no processo de uma borboleta. Dentro do casulo o espaço é apertado. A pressão é enorme e parece impossível que dali surja algo belo. Mas é justamente no aperto, na luta para sair, que as asas se fortalecem. Se alguém cortar o casulo para ajudar, a borboleta não sobreviverá porque não terá asas preparadas. Da mesma forma, o impossível pode ser doloroso, apertado, sufocante, mas é nesse cenário que Deus fortalece nossas asas para voar mais alto. Outro ponto fascinante é que o impossível de hoje pode se tornar o testemunho de amanhã. Pessoas que já passaram por situações sem saída e confiaram em Deus carregam histórias que inspiram outras a não desistirem. É como uma tocha que ilumina o caminho de quem ainda está na escuridão. O testemunho é prova viva de que, se Deus fez uma vez, pode fazer de novo. Há momentos em que o impossível serve para revelar não apenas o poder de Deus, mas também o seu amor. Quando alguém recebe uma cura inesperada, uma provisão milagrosa ou uma resposta de oração que parecia improvável, a experiência não é apenas sobre o milagre em si, mas sobre a certeza de que existe um Pai atento que se importa com cada detalhe. O impossível se torna linguagem de amor, um gesto divino dizendo: eu vejo você, eu cuido de você, eu não esqueci de você. É curioso perceber que, muitas vezes, o impossível não está no mundo externo, mas dentro de nós. Há pessoas que dizem: eu nunca vou conseguir perdoar, eu nunca vou superar essa dor, eu nunca vou mudar. Esses impossíveis internos podem ser ainda mais desafiadores do que os externos. Mas quando entregues a Deus, até os corações mais endurecidos encontram suavidade, até as feridas mais profundas encontram cura, até os medos mais paralisantes se transformam em coragem. O impossível, então, não é um obstáculo definitivo, mas é um convite para enxergar além daquilo que os olhos humanos podem ver. É como olhar para o céu noturno, a escuridão parece total, mas de repente uma estrela surge e lembra que, mesmo no breu, existe luz. O impossível é esse breu, e Deus é a estrela que rompe a escuridão. Em muitos casos, o impossível é o que dá valor à vitória.
Se tudo fosse fácil, a conquista não teria brilho. Uma medalha olímpica só tem sentido porque exige anos de esforço e a superação de limites que parecem impossíveis. Da mesma forma, quando alguém conquista um objetivo depois de confiar em Deus em meio ao impossível, essa vitória tem um peso e uma beleza que nenhuma conquista fácil poderia oferecer. É importante também reconhecer que o impossível não tem prazo. Às vezes, a resposta não vem no tempo que esperamos. Para quem crê, essa espera não é perda de tempo, mas parte do processo. O impossível pode ser prolongado porque está preparando não apenas a circunstância, mas principalmente a pessoa que irá viver o milagre. O tempo de espera é o tempo de moldagem, como o oleiro que gira o barro até que o vaso esteja pronto. Em outros relatos, vemos pessoas que passaram anos acreditando em uma promessa. Os olhos humanos. Parecia tarde demais. Abraão e Sara, por exemplo, receberam a promessa de um filho em idade avançada. Tudo apontava para o impossível. Mas quando finalmente o filho nasceu, ficou claro que aquilo não era fruto da força humana, mas do poder de Deus. Essa é a essência. O impossível existe para que ninguém duvide de quem realmente realizou a obra. O impossível pode assustar, pode gerar lágrimas, pode trazer noites de insônia, mas também pode se tornar o terreno mais fértil para o crescimento da fé. E no silêncio das orações sem resposta imediata, nas tentativas fracassadas, nos caminhos fechados, que aprendemos a confiar plenamente. E quando finalmente a resposta chega, entendemos que cada segundo de espera valeu a pena, porque o impossível não foi apenas superado, mas transformado em um espetáculo de poder divino. Acreditar dá coragem, esperança e portas que antes não existiam. Quando uma pessoa decide confiar de verdade em algo maior do que ela mesma, um processo silencioso e poderoso começa a acontecer dentro de sua mente e do seu coração. A fé não é apenas um sentimento religioso ou uma ideia abstrata, mas uma energia transformadora que muda a forma como enfrentamos a vida. Quem acredita, ousa. Quem acredita, insiste. Quem acredita, caminha mesmo quando a estrada parece fechada. Essa coragem não vem da ausência de medo, mas da certeza de que existe uma força sustentando cada passo, mesmo nos terrenos mais instáveis. OMI, doing natural ao ser humano. Ele nos protege de riscos reais, mas também nos limita quando cresce além da medida. A coragem que nasce da fé é diferente da ousadia imprudente. Não se trata de ignorar o perigo, mas de enfrentá-lo com confiança. É como o alpinista que olha para a montanha, ele sabe que há riscos, que a escalada é difícil, mas acredita que pode chegar ao topo. Essa crença faz com que ele vença cada metro da subida. Acreditar em Deus gera esse mesmo espírito. O impossível deixa de ser um abismo e passa a ser um desafio, uma oportunidade de provar que a força divina é maior do que qualquer obstáculo. A esperança que brota da fé também é essencial. Muitas pessoas vivem cercadas por notícias ruins, estatísticas desanimadoras, diagnósticos difíceis e realidades que parecem não mudar. Sem esperança, o coração se torna pesado e o futuro parece escuro, mas acreditar em Deus é como acender uma vela em um quarto totalmente escuro. A chama pode ser pequena, mas basta para iluminar o suficiente e mostrar que existe caminho. Essa esperança não é ilusória, não é apenas um otimismo cego, mas uma confiança de que algo bom ainda pode acontecer, mesmo quando não há sinais visíveis. Essa esperança sustentou milhares de pessoas ao longo da história. Homens e mulheres que enfrentaram guerras, prisões, doenças e injustiças, mas não perderam a fé. Eles sabiam que a noite não é eterna, que depois da escuridão vem o amanhecer. E quando a luz finalmente chegou, foi possível olhar para trás e perceber que cada momento de perseverança valeu a pena. Outro aspecto extraordinário é a forma como a fé abre portas que antes não existiam. Quem acredita não enxerga apenas barreiras, mas possibilidades. Enquanto muitos veem apenas muros,
A fé mostra portões, enquanto alguns se limitam a desistir. O crente descobre janelas que ninguém havia notado. Essa percepção não é mágica, mas fruto de uma mente treinada pela confiança em Deus. Quando o coração está aberto à esperança, ele se torna criativo, resiliente e sensível às oportunidades que surgem. Pensa em alguém que perdeu o emprego. A primeira reação pode ser desespero, afinal, as contas não param e as responsabilidades continuam. Mas a pessoa que acredita em Deus enxerga essa perda não apenas como um fim, mas como a chance de um recomeço. Talvez esse desemprego seja a porta para abrir o próprio negócio, para estudar algo novo ou para mudar de área. A fé muda a narrativa, o que parecia fracasso se transforma em oportunidade. A coragem que nasce da fé também se manifesta em pequenas escolhas diárias. É preciso coragem para dizer a verdade quando seria mais fácil mentir, coragem para ser honesto em um ambiente onde todos trapaceiam, coragem para perdoar quando o coração pede vingança, coragem para continuar tentando depois de tantas quedas. Essas atitudes parecem pequenas, mas constroem destinos grandiosos. Acreditar em Deus gera esse tipo de coragem prática que não é feita de discursos, mas de ações reais visíveis no cotidiano. É curioso observar que, sem fé, muitas portas realmente permanecem invisíveis. A mente desacreditada tende a fechar-se e enxergar apenas os problemas. Mas quando a fé é ativada, novos caminhos se revelam. É como alguém que caminha por uma floresta densa durante a noite com uma lanterna. Quem não tem luz acredita que está cercado por árvores sem saída. Quem acende a lanterna percebe trilhas escondidas que levam a clareiras e novos horizontes. A fé é essa lanterna. A esperança, por sua vez, mantém a chama acesa mesmo quando tudo parece desmoronar. Sem esperança, desistimos cedo demais. Quantas histórias existem de pessoas que estavam prestes a abandonar seus sonhos, mas perseveraram um pouco mais e encontraram a vitória justamente nesse último esforço. Essa perseverança é sustentada pela esperança de que algo ainda pode mudar. É a confiança de que Deus não esqueceu de nós, de que a última palavra não foi dita. Muitos cientistas, inventores e líderes também se apoiarão nesse princípio, não porque todos fossem religiosos, mas porque, em essência, acreditar gera resiliência. Thomas Edison, ao tentar inúmeras vezes criar a lâmpada elétrica, poderia ter desistido diante dos fracassos, mas ele acreditava que seria possível, e essa crença abriu portas que transformaram o mundo. Para quem acredita em Deus, esse processo é ainda mais profundo, porque existe convicção de que não estamos apenas insistindo por teimosia, mas sendo guiados por um propósito maior. E também no campo das relações humanas, que a fé em Deus se mostra transformadora. A coragem para amar novamente depois de uma decepção, a esperança de reconstruir um casamento depois de uma crise, a capacidade de perdoar alguém que nos feriu profundamente, tudo isso nasce da fé. Sem acreditar, fechamos o coração, construímos muralhas e vivemos presos ao passado. Mas quem confia em Deus encontra forças para recomeçar, para restaurar, para criar pontes onde só havia abismos. Os efeitos dessa confiança se multiplicam. Uma pessoa que acredita de verdade não só muda a sua própria vida, mas inspira outras ao redor. O funcionário que continua motivado mesmo em tempos difíceis contagia os colegas. A mãe que enfrenta a doença com esperança fortalece os filhos. O jovem que insiste em estudar apesar das dificuldades financeiras inspira outros a não desistirem. A fé tem esse efeito multiplicador, porque coragem e esperança são contagiantes. Não podemos esquecer que acreditar também nos conecta com o invisível. Muitas vezes, quando olhamos para trás, percebemos que portas se abriram em momentos inesperados.
Uma ligação, uma amizade, um encontro fortuito, um detalhe que parecia irrelevante, tudo isso se transforma em peça de um grande quebra-cabeça que só Deus poderia organizar. Acreditar e confiar que, mesmo sem ver o quadro completo, cada parte tem seu lugar. A coragem que nasce da fé nos ensina que não precisamos ter todas as respostas antes de agir, basta dar o primeiro passo. Como alguém que atravessa uma ponte em neblina, só enxergando um metro à frente, a fé garante que, à medida que avançamos, mais do caminho será revelado. Essa disposição para agir mesmo sem garantias absolutas é uma das maiores riquezas que acreditar em Deus nos dá. E assim, acreditar gera coragem, esperança e portas que antes não existiam, porque muda nossa postura diante da vida, porque transforma medo em ousadia, porque renova forças quando tudo parece perdido, porque cria possibilidades onde só havia limitações, porque revela horizontes escondidos atrás das paredes mais altas. A gratidão por caminhos invisíveis e multiplica as bênçãos já existentes. Muitas pessoas acreditam que agradecer só faz sentido quando tudo vai bem, quando a vida está organizada, quando os sonhos já foram realizados. Mas o verdadeiro poder da gratidão se revela exatamente nos momentos de escassez, nas fases de luta, quando ainda